Agora, pois, minha filha, não tenhas medo. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Glória a Deus. Esse é o versículo 11 do capítulo 3 do livro de Ruth, da Bíblia Sagrada. E o livro de Ruth é um dos livros que eu mais gosto, é um dos livros que mais trazem lições para a nossa vida. Ao que eu estudo e consigo compreender, Ruth era uma moça que ela não estava passando por uma adversidade na área da sua vida. Ela estava passando por todas as adversidades em um só momento na sua vida. Uma moça que ela tinha seus credos, seus costumes, e aí ela se casou com um rapaz de outra religião, um servo do Deus vivo. E durante 10 anos ela foi casada com ele e acompanhava a diferença, e ela se agradou daquilo. E de repente o seu sogro morre, depois morre seu esposo, morre também o seu cunhado. E como naquela época, diferente de hoje, não tinha uma pensão, não tinha nada disso, elas três ficaram desamparadas, sua sogra e sua cunhada. E diferente da sua cunhada que resolveu voltar para a sua cidade, para o seu conforto, para os seus costumes, para a sua família, Ruth, ela decidiu, como nós conhecemos a história, deixar tudo e acompanhar então a sua sogra de volta para a sua cidade, para a terra natal de Noemi. E no percurso dessa viagem, dessa história, eu consigo imaginar quantas dificuldades Ruth estava passando ali. Ela, para começar, durante a viagem, aquela tristeza de Noemi, por mais palavras que Ruth dissesse, mas nada trazia alegria, nada parecia bom o suficiente para Noemi. É tão difícil quando a gente está fazendo de tudo para agradar alguém que a gente ama, que gosta, que admira, mas nada é suficiente. Quando elas entraram na cidade que disseram aquela ali não é Noemi, aí Noemi, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso tem descarregado a sua mão sobre mim. Né? Então eu me colocando no lugar de Ruth, eu imaginei, oh meu Deus, mas eu não tô aqui, eu não deixei tudo para te ajudar, para te seguir, para cuidar de você, como se eu fosse uma filha, né? Depois Ruth, que nunca tinha trabalhado na sua vida, acostumada com conforto, acostumada em ter tudo, teve que trabalhar no sol quente, colhendo o resto dos restos, né? A Bíblia diz que é rebuscar as espigas conforme a lei permitia que eles tivessem o direito de pegar o que sobrava, né? Para nós que conhecemos o feijão, é como se fosse o pé de terreiro. Então ela teve que trabalhar ali no sol quente para trazer o mantimento para casa, para ela, para aquela sogra. Eu vejo tanta circunstância difícil que Ruth estava passando. Eu vejo assim, sentimentalmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente também, já que ela agora estava numa cidade onde o povo todo servia a Deus Jeová. E eu vejo através das palavras de Boaz, quando Boaz diz assim, eu já dei ordem para que ninguém te toque. Eu venho a entender que ela ali, mesmo trabalhando igual, trabalhando na mesma seara, fazendo o mesmo trabalho, com as pessoas no mesmo campo, ela corria risco de vida ali por ser estrangeira, por ser diferente, por ser nova. A Bíblia inteira, Deus ele recomenda que cuidem dos órfãos, que cuidem das viúvas, né? Que cuidem dos estrangeiros,
porque a tendência social é desprezar essas classes, e ela estava ali desprezada, e ali também ela corria perigo. E no meu entendimento, como é que pessoas do mesmo campo, servindo ao mesmo Deus, executando o mesmo trabalho, podia oferecer risco até mesmo de vida para ela? Isso é incompreensível, tanto socialmente como espiritualmente falando. Então, Ruth se encontrava em batalha em todas as áreas da sua vida. Em algum momento da nossa vida, a gente passa por essa batalha, por essa guerra também. Começar tudo de novo é difícil. E mesmo ela sofrendo em tudo que era a área da sua vida, Deus ali abriu o entendimento de Boaz. Era um homem temente a Deus, era um homem bom, mas eu tenho certeza que se não fosse o Espírito Santo de Deus que abrisse o entendimento dele, abrisse a visão dele, para ele ver Ruth por dentro, para ele ver como ela estava mesmo sofrendo em todas as áreas da sua vida, foi até ela, disse aquelas palavras de conforto a ela, mostrou a ela que estava vendo tudo que ela estava passando. Ali deu força e deu ânimo. Ela disse assim, ela ficou sem graça, mas quem sou eu? Só sou uma das tuas servas estrangeira para tu, né? Mas é porque Deus, nem ela conseguiu compreender. Deus estava vendo o esforço dela. Deus estava vendo o esforço dela, tudo para servir a Deus, passando por cima de tudo, deixando tudo, começando tudo de novo, passando por todas as dificuldades para servir a ele. Deus abriu a visão dele e usou ele com aquelas palavras de conforto que nós vimos eu estava estudando aqui no capítulo anterior. E nesse versículo que a gente agora lê, o mesmo Boaz, ele agora vem dizer essas palavras: não tenha medo, minha filha, tudo quanto tu disseste eu te farei, porque toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Esse é o versículo-chave de todo o texto, de toda a história que mais chama a minha atenção, e eu queria dividir com você, porque apesar de tudo que ela estava sofrendo no físico, no social, no emocional, no espiritual, no material, ela se manteve de pé. Ela se manteve de modo que, mesmo tendo todo aquele preconceito com viúvas e estrangeiros, ela adquiriu respeito e consideração de toda a cidade. Ela se manteve de cabeça em pé, firme, apesar da dificuldade. Talvez eu, no lugar dela, murmurasse o dia todo, jogasse tudo para lá, brigasse com todo mundo. Não sei qual seria a minha atitude no lugar dela, mas ela adquiriu uma posição que foi reconhecida por todo mundo. A gente sabe que quando é para apedrejar, apontar, acusar, todo mundo tá na primeira fileira pronto para apontar, mas para elogiar é difícil. E Ruth, apesar de toda a situação, ela conseguiu adquirir o respeito e a admiração de toda a cidade. Isso orgulhou, trouxe orgulho para Boaz, que depois veio a se apaixonar e veio a se casar. E Deus ali restaurou a vida dela, deu filhos, né? Então, é a posição de Ruth diante de toda a adversidade que chama a minha atenção. O coração ferido, o coração partido, sofrendo, passando necessidade, mas ela se manteve de pé. Louvado seja Deus, que essa palavra assim venha te fortalecer, te levantar, você siga em frente. Alguém está te observando, vai chegar a hora de Deus entrar com providência e resolver a causa. Boaz disse, olha, você não vai voltar vazia. 6 medidas de cevada você vai levar para Noemi. Tome posse em nome de Jesus, receba 6 cevadas em nome de Jesus, leve aí no manto, leve para Noemi. Louvado seja Deus, para que ela venha se alegrar com essa palavra de força, de ânimo, com a esperança de recomeço, de final feliz para a tua vida. Não somente para a tua vida, mas a de Noemi, a de Boaz, todas as pessoas envolvidas nessa história, onde vê o resultado da tua perseverança, da tua confiança em Deus, apesar de todo o vento contrário que venha a surgir. Amém? Fica com Jesus, fica na fé.
Viu? Fica de pé. Em nome de Jesus, ele vai te dar vitória.